Oi galera, tudo bom? Queria explicar um pouco de como usar aqui no Reaper, fazer plugins para poder executar ao vivo, né? Ou poder gravar uma performance nos teclados, né? Tem alguns parâmetros bem importantes para isso, que eu vou demonstrar aqui então nesse vídeo. Para esse vídeo, como exemplo, eu vou usar a banda Genesis, né? Do tecladista Anthony Banks, que ele usava órgão, mellotron e um Harp Pro Soloist para essa música específica aqui, que é a Cinema Show, da Cinema Show. E, enfim, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz, ó. Por exemplo, esse é um plugin de órgão, Colab B3. Todos os plugins vão estar na descrição do vídeo, mas é importante para a gente dividir entre as mãos, né, dividir entre as oitavas, que usar esses dois plugins, o JS MIDI Filter e o VST Rear Control MIDI, que são dois plugins nativos do Reaper, já vem instalados, e se não, é muito fácil instalar entrando no site deles, mas a princípio não precisaria, né? O JS MIDI Filter, Note Filter, ele separa aqui a mão que eu vou querer tocar, né? Um órgão, por exemplo, eu vou querer na mão esquerda. Eu botei aqui o número 21, corresponde a nota Dó, acho um Dó 1, e 56 como a nota mais alta que ele chega, esse é um Sol sustenido, eu acho, né? E essa é, delimitei a zona que eu quero tocar, né? E o Rear Control MIDI eu transpus, eu usei ele para transpor os 24 semitons para cima, né? Duas oitavas, né? Cada duas semitons é uma oitava. Então, se eu quisesse transpor uma oitava para baixo, bastaria colocar um sinal de menos na frente aqui do número para transpor uma oitava abaixo. E é importante que esses plugins eles fiquem antes do VST de instrumento, né? Porque senão eles não atuam no próprio instrumento, né? Então, a ordem entre eles, né? Entre o JS e o VST não tem muita importância, mas eles têm que ser antes do instrumento. Eu vou só demonstrar aqui como é que está organizado o mellotron. Não precisou transpor a oitava, né? Não precisou delimitar a região, né? E o Harp Pro Soloist, eu coloquei dois efeitos, né? Um EQ, equalizador, e um reverb para deixar um som mais legal aqui, né? Já que o plugin gratuito ele às vezes não soa tão bem sozinho assim. E esses são, ó, vou testar um pouco, ó, mostrar um pouco como é que soa. Ó, esse foi a divisão que eu fiz, né? E como é que eu faço para mudar o instrumento, né? Como é que eu pressionaria, né? Pode ser por um controlador MIDI externo, né? Ou aqui no meu caso eu fui no menu de ações do Reaper, ali na parte de cima Actions e Show Action Lists. Dali em cima a gente digita Track, Toggle, Records. E nessa aba eu direcionei o atalho para o seu teclado numérico, ó, da faixa número 1 até a faixa número 9, eu só pressionar no teclado numérico para armar e desarmar a gravação do Reaper, né? Se eu quero sair da 5, eu pressiono 5, agora pressionando 6 eu vou para 6, então já é um outro som. Ó. Então é bem útil esse comando, né? Para poder alternar entre os timbres, né? Entre os instrumentos. E na hora da gravação, a gente só tem que tomar cuidado, ó, vou botar para gravar aqui, ó. Deixa eu clicar no R. Ctrl R, perdão. Vou gravar aqui um trecho. Ó, esse trecho curto, gravei. Tá. Na hora de... Para conseguir ouvir isso, a gente tem que desarmar esses plugins aqui, ó. Senão eles interfeririam no que a gente quer ouvir. Daí a gente consegue ouvir o que a gente tocou direitinho.
se a gente não tivesse desarmado, né, eles, não teria tido playback muito bom, não soariam algumas notas. Então isso é muito importante para gravação. Eu acho que é isso no tutorial, gente. Muito obrigado. Até a próxima.